Boa noite. Já que a gente vai começar a live, chamar o nosso convidado. Rodrigo Lourenço. Boa noite a todos. Quem estiver entrando aí já, puder ir compartilhando no aviãozinho aí embaixo, a gente agradece. Vinícius Ferreira, meu parceiro. Esperar a galera ir entrando aí, já que o Fábio Simplício entra aí. E a gente já chama ele, vai ser um bate-papo bem legal. Aprimore a mente. Quem tá falando aprimore a mente? Nego Simples já entrou? Já que a galera vai entrando aos poucos aí. E aí, quem puder ir já compartilhando. Gente, já que chama o Fábio aí. Ivonaldo Gomes. Vamos lá. O Fábio chegou aí, vamos aproveitar. E aí, conforme a resenha vai rolando, a galera vai entrando. Boa noite, Fábio. Tudo bom, meu querido? Opa, beleza? Beleza? Você me ouve Ai, bem? opa, tranquilo. Tá perfeito. Então, beleza. Fábio, primeiramente, te agradecer aí, cara, por você estar cedendo um pouco do seu tempo aí. Como a gente tem um amigo em comum, que é o Oliveira, Ô, e, velho. e quando eu fiz uma live, e aí a gente rolando o assunto, falando da resenha, né? E aí ele comentou de alguns parceiros aí, comentou no seu nome, e eu falei, poxa, cara, Simplício dispensava comentário para ele hoje nos dias de hoje, né? Eu sou treinador, parei de jogar, virei treinador. Hoje se fala muito no volante de qualidade, no volante de construção, mas há 10 anos atrás você já fazia isso muito bem, como hoje todos os treinadores têm pedido. E aí eu resolvi fazer essas lives com a rapaziada boa, com alguns amigos. Tô desde o dia 5 de maio, já estreiei de cara com o Muricy Ramalho. Ô, E, bacana. e aí a gente está vindo aí com treinador, com ex-jogador, com atleta atividade, com gestores, empresários. Então a gente vai bater esse bate-papo legal aí. Eu queria te agradecer muito, irmão. Ah, eu que agradeço, né, o espaço. Né? Temos um amigo em comum aí que é o Thiago Oliveira, um irmãozão para mim que eu fiz aí no decorrer desse mundão da bola. E a gente fica feliz, né, de estar podendo falar um pouquinho da experiência que tivemos no futebol, do que estamos fazendo hoje. Então é sempre bacana. Exatamente. Oliveira, eu vou fazer um comentário sobre os times que você jogou. Se faltar algum, você me corrige. Em alguns títulos aí, porque a gente às vezes dá uma olhada e às vezes falta alguns relatos na internet. Às vezes, muitas vezes ela não é completa. Então você fica à vontade depois para me corrigir e acrescentar algo, tá joia? Ah, tranquilo. Então vamos lá. Fábio Simplício. Só corrigir aí, que você me chamou de Oliveira. Nós somos meio parecidos, né? O negão aí, mas. É, Eu sou tá- simplista. tava com a cabeça do nosso amigo comum e acabei A cabeça ferrando. dele é maior que a minha, pô, pelo amor de Deus. Exatamente. Então, relembrando aí, para quem não pegou a geração do Fábio Simplício jogou no São Paulo, Roma, Parma, Palermo, Cerezo Osaka, Viste Kobe, Batatais e Seleção Brasileira.
Você tem o título do torneio Rio-São Paulo 2001, campeão paulista 2002, e você foi campeão da Copa São Paulo 2000? Eu fui campeão da Copa São Paulo e também do Paulistão de 2000, né? Que o São Paulo ganhou do Santos. Os dois jogos, né, da semifinal contra o Corinthians eu estava, né? Que alguns jogadores estavam machucados. Na época eu já estava integrado no elenco, né, do profissional, que foi logo ali após a Taça São Paulo. E aí eu não joguei a final, que aí voltaram os jogadores que estavam lesionados, né? Aí acabei não indo pro banco no último jogo, mas estava ali também naquele elenco campeão paulista de 2000. Fantástico. No Japão, você conseguiu mais algum título? Não, não. Na Itália chegamos próximo, né? Copa Itália, né? Com a Roma, mas não tivemos ali o sucesso. Tive próximo também da UEFA, né? Com o Parma, perdemos para o CSK na época, né? Tinha o Wagner Love, tinha alguns outros jogadores brasileiros, Daniel Carvalho, e chegamos à semifinal e perdemos para eles na Rússia. Legal. Fábio, você fica à vontade, às vezes, pintar algum amigo em comum aí, ou amigo seu, amigo meu. A gente vai dando um alô para a rapaziada, que a rapaziada gosta, né? Ah, Gosta bastante. que a gente fale, que a gente comenta, que a gente manda um alô. Então, a gente, ao longo dessa live aí, a gente vai respondendo também as perguntas dos convidados. Eu queria que você iniciasse, antes de a gente abordar vários assuntos, inclusive o que você está fazendo hoje. Queria que você falasse um pouquinho como foi o seu início de carreira, quais foram as dificuldades, se você teve a oportunidade dos pais realmente te ajudar, de realmente comprar essa ideia junto com você. Queria que você falasse um pouco sobre o seu início. Ah, cara, eu venho de periferia, né? Tapicirica da Serra, né? A cidade que eu moro até hoje. E tive, né, as dificuldades, achei como todo jogador, né, de periferia, que no começo ali as dificuldades são normais, de condução, para ir para os treinos. Mas eu, né, comecei aqui no Cruzeiro, né, de Itapecerica da Serra, time que tem até hoje aqui, rapaziada, time da família. E aí do Cruzeiro tive um destaque, fui para a seleção de Itapecerica, né, Sim, que na época era chamada de Zinc, e ali também fui destaque. Tudo isso ali, pô, no Cruzeiro, tinha ali por volta dos meus. Foi dos 6 aos 10 anos de idade. Aí depois do Azim, que veio ali no período dos anos 90, né? Dos meus 10 aos 13 anos, né? Que aí fui também destaque, artilheiro, e chamei a atenção, né, do nosso dono, né, que na época era o vereador da cidade aqui, o dono da escolinha, e tinha uma entrada legal no São Paulo. sim, Pelo fato do pai dele era um sócio vitalício na época do São Paulo, e eu e mais dois atletas fomos os destaques, né, na competição, ganhando um campeonato no Taboão da Serra, do Pequeninos do Jockey. sim. E ali tivemos, né, o convite para fazer uma peneira no São Paulo. E fomos fazer a peneira, fiz duas peneiras, né? Dois dias de treino. Aí me destaquei, fiz gol, tudo, jogando uma categoria diferente da minha, né? Que eu sou de Sim. 79, eu tive que É. jogar na categoria 78, porque a minha categoria treinava à tarde e eu estudava, né? Então só consegui fazer na parte da manhã, aí até que eu consegui passar, aí que eu consegui entrar ali no elenco, né, do São Paulo, que aí foi quando eu tive que mudar também o horário de escola, tudo para poder coincidir ali os dias de treino, mas era muito difícil. A rapaziada treinava a semana inteira e eu ia 3 vezes só na semana, por causa da escola, para não perder, né, o ano, Sim. até chegar a época ali de eu completar, né, a idade de ser alojado, né? Aí com 14 para 15 anos eu passei a morar no Morumbi, né? Onde foi minha casa aí até o ano de 2000. Aí foi que as coisas começaram a andar, até chegar ao profissional.
Que beleza, ô, Fábio. Eu também sou de 79, cara. Eu não lembro quando você parou. Eu parei ali com meus. Parei no oeste de Itápolis com meus 33, 34 anos por causa de três lesões no joelho. Você parou com qual idade? Eu parei já ali 35, 36 anos, né? Em 2014, final de 2014, foi que aí eu tive uma lesão no joelho, mas não precisou operar, era só um entorse ali que me incomodava muito. Depois que eu tive essa lesão, eu falei, acho que agora é hora de parar, cara. Que foi ali no Vissel Kobe, aí foi que eu decidi, né? Falei, vou seguir outra carreira, não aguento mais. Acho que o corpo começou a dar os sinais. Exatamente. Então, falei, agora é hora de parar. Agora acho que é hora de cuidar da família. Aí foi que eu decidi vir embora para o Brasil. Legal, ó. Macedo Ricardo da Silva é um parceiro seu. Eu, Bibi em memória, Jean, você, Fabinho, Juninho, Edmilson, Reginaldo e outros. Era a Jogou com você rapaziada lá nossa no, aqui. jogou com você lá no Cruzeiro. Um abraço pro Isso. Coração Tricolor, Fárias, Gustavo, Wilson, Ricardo, parceiro de Joanópolis, Palermo, Pirral. Um abraço pro Pirral aí, ó. Vivian Moreto. Um abraço, Essa galera Vivian. aqui tá Tapsirica aqui que sempre acompanha, sempre eu divulgo, né? Então, fala, rapaziada, ó, dá uma olhada lá na live lá que eu vou estar dando salve para toda a galera aqui. Então a gente fica Legal. feliz aí dessa galera estar participando. Exatamente. As lives dão essa oportunidade para a gente, né, de rever muitos amigos, principalmente no mundo da bola, que é pequeno demais. E, Sim. Fábio, você sempre iniciou a carreira na base desde cedo como volante, ou você pegou algum treinador que realmente te testou em algumas outras posições? Não, como eu te falei aí, né? Assim, Deus de pequeno eu era 10, queria sempre jogar com a 10, queria sempre jogar no ataque, era aquele jogador ambicioso por gol, fominha. E assim, a partir do foi 98, 98 com o Silva, professor Silva que ali me viu, né? Percebeu em mim que eu tinha uma força, que conseguia chegar no ataque, conseguia marcar, tinha uma boa saída de bola e foi ali que decidiu, né? Eu ter voltado um pouquinho para volante e aí começou essa minha trajetória aí de volantão, né? Mas eu sempre dava aquela escapada, eu sempre estava na frente, tentando fazer gol, porque aquela coisa que eu tinha Deus de molequinho nunca saiu de mim. Então foi tanto que quando depois eu cheguei na Itália, depois de 2 anos no Parma, já no Palermo já estava jogando um pouco mais avançado, na posição que eu jogava lá quando era criancinha ainda. Exatamente. Tanto é que você jogando ali de volante, você sempre teve uma pegada muito boa e sempre teve uma qualidade, sempre um jogador versátil, com muita qualidade, que procurava chegar sempre na área. Tanto é que se você fosse um volante que não tivesse a qualidade, você não teria feito aquele gol de calcanhar contra o Corinthians. Eu não me lembro qual campeonato foi, se foi decisão, se foi Não, semifinal. Mas eu lembro que não é qualquer um, principalmente ali dentro da área, que tem que ter a tomada de decisão rápida, né? Que a gente fala para os atletas. E eu lembro muito bem quando você fez aquele golaço de calcanhar. foi realmente, cara. É aqueles 2 segundos que nós temos, né? E o jogo praticamente já estava liquidado, né? Era quase final de partida, mas não foi nenhuma situação assim para, né, tirar o sarro, fazer Sim, graça. Foi aquela coisa de momento, aqueles 2 segundos que nós temos, eu falei, vou arriscar. Arrisquei, deu certo e foi um gol aí que ficou marcado, né? A gente fica muito feliz, assim, até quando a gente sai, os São Paulinos quando encontra, né? Pô, o gol de calcanhar, que eu lembro um gol que o Raí fez, né, na Copa do Brasil contra o Palmeiras, no Palestra Itália, e eu estava no banco, né, nesse jogo. Cara, esse sim. gol, né, deu uma repercussão tão grande ali, o Raí já era grande, né, mas a repercussão que deu o gol num clássico, né, então ali para mim foi mais ou menos um momento parecido. Ô, Fábio, você tocou no Raí.
a importância que nós temos, como quando nós éramos atletas, quando nós subíamos para o profissional, hoje é um pouco diferente, as coisas mudaram muito. Mas qual foi o jogador experiente que realmente te abraçou? De realmente falar, ó, Fábio, faz isso, não vai por esse caminho, procura realmente cortar os atalhos do campo. Quando você receber a bola assim, faz um movimento assim. Quem foi o cara que mais te abraçou no São Paulo no início de carreira? Cara, o Rogério Ceni foi um cara muito importante, né? Pelo fato de ele ter passado né, a base, ele conhecia muito bem, né, a trajetória de muitos meninos, né, que estavam subindo, Rogério e o Wagner, cara. O Wagner é outro um volante que tinha no São Paulo na época de 2000, Vou um fazer baita, uma live com ele. nossa, um baita jogador, cara. Para mim, um dos melhores que eu já vi na minha vida. E ele sempre falava assim, nos treinos, né? Eu ainda estava subindo, né? E ainda não tinha muito espaço, tinha muitos volantes na época que eu subi. Sim. Então ele, pô, a gente sentava ali, né, depois do treino na resenha, ele ficava, ó, de todos aqui que tem assim a qualidade para fazer o que eu faço é só você. Então Pô, que assim, legal. você olha os movimentos que eu faço, olha a minha postura dentro de campo, que o meu substituto, quando eu sair daqui, vai ser você. E foi dito e feito, cara. Foi ele deixar o clube, aí as portas começaram a se abrir, porque alguns jogadores se machucaram, né? Outros acabaram o contrato e foi abrindo os espaços e depois quem estava ali usando a camisa 7 do São Paulo que ele usava era eu. Hospício, eu tava olhando aqui na minha agenda, eu tenho uma live com ele marcada dia 20, cara. Cara, Porque, espetáculo, cara. Um porque olha, espetáculo de jogador. eu faço das suas palavras a minha, cara. Eu poucas vezes vi um cara com tanta qualidade técnica, Completo, completo. com a bola junto ao corpo, sem deixar sair. Cara, ele realmente é um cara que eu até vou conversar isso com ele, que eu acho que se o Negão tivesse um pouquinho mais de cabeça, cara, o cara tinha estourado muito, muito mais do que estourou, né? E aí, falando um pouco. Não gostava de dar entrevista para aqueles jornalistas do papelzinho. Odiava, odiava. Aproveitando, você tem alguma resenha engraçada dele, não? Cara, que eu peguei muito pouco, né? Pouco, né? Na época ali, que eu vim. Porque às vezes eu treinava com o profissional e descia para jogar o aspirante, né? Exato. Mas, assim, o que eu lembro, esse jogo mesmo contra o Palmeiras no Parque Antártico, meu Deus do céu, ele comeu a bola, cara. Eu não prestava atenção, assim, eu prestava atenção só nele, cara, dentro do campo. Eu ficava olhando porque, assim, era o jogador da minha posição, né? Então, assim, a qualquer momento, se ele saísse, eu tinha que entrar, né? Sim. Ou, sei lá, na posição ali. Então, eu ficava prestando o tempo todo atenção nele, assim, mas não tinha pouca intimidade, né? Assim, porque você ser moleque, né? A gente respeitava demais os mais velhos. A gente meio que andava meio até de cabeça baixa. Hoje você vê, né, os É, moleques que estão subindo, exatamente. já é outra postura. Mas a É, nossa não, tinha aquela hierarquia, tipo, pegar água para os caras, pegar o suco, leva minha bandeja, leva meu prato, entendeu? Então, tinha aquele certo respeito. Mas não tem, assim, um fato assim engraçado, né, que convivemos assim para estar tá contando, mas sim a inspiração, né, que eu tive para me tornar o que eu me tornei no futebol. sim. Ô, Fábio, você consegue lembrar, talvez não todos, mas dos treinadores, os mais conhecidos com quem você trabalhou? E eu aproveito para perguntar em cima dessa colocação, porque nem sempre o melhor treinador é o que foi o mais importante na sua carreira. Eu queria que você relatasse alguns e colocasse, ó, esse realmente foi o melhor, mas o mais importante para mim foi esse. Ah, eu tive né, no início ali o Carpegiani, né? Na época que eu tava ali na transição do, dos juniores para o profissional, um cara muito inteligente, impressionante, assim.
a forma que ele conduzia, né, o elenco. Depois eu tive o Levir, que foi quando comecei a jogar. Para mim, assim, um dos melhores, porque ele não só olhava para a gente dentro do campo, mas também fora. Né? Sim. Assim que eu cheguei lá, a primeira coisa que ele me perguntou que carro que eu tinha, né? Que eu tinha feito com o meu primeiro contrato, né? Então ele se preocupava muito assim com a molecada, né? Que estava chegando. Aí depois tive o Vadão, o Oswaldo de Oliveira, né? Sim. O próprio Milton Cruz que chegou, né? Pegava sempre ali como interino, Nelsinho Batista. Mas não por não estar hoje presente, né, com a gente, mas o Vadão, acho que não foi o melhor, mas me ensinou, né, aquela coisa de você saber esperar seu momento, né, você ter consciência que tem outros atletas que estão melhor que você na posição. Então, assim, foi um cara muito importante, né, no decorrer da minha carreira, tanto nessa minha trajetória toda, que assim, que a gente sempre quer jogar, né, cara? A gente não olha um pouco dos lados, a gente às vezes acaba sendo até um pouco egoísta com nossos companheiros de trabalho. Então, o Vadão, assim, o saudoso, né, que Deus o tenha, foi um cara assim muito importante para me abrir os olhos, né, me colocar meus pezinhos no chão ali para saber, tanto que quando ele assumiu ali, o ano de 2001, eu tive pouco momento ali eu era titular, acabei, né, perdendo um pouco de espaço, tudo, tanto que eu nem fiquei no banco, né, na final do Rio São Paulo, mas assim, para mim foi um cara que abriu muito os meus olhos, né, que me ensinou completamente assim o que eu não deveria as decisões de ser tomada. Aí depois tive outro, Rojas chegou a ser nosso treinador, o Cuca, e por aí vai. E agora Legal, depois os estrangeiros, né? legal. Antes da gente entrar nesse assunto de Itália, quando vocês foram campeão do torneio Rio-São Paulo, e era um torneio muito gostoso de se ver, né? Era um atrativo antes de um campeonato brasileiro, um torneio de tiro curto, era muito bom. E, e aí é aquele momento realmente que o Kaká também deu aquela explodiu realmente para o cenário do futebol brasileiro. No São Paulo, o Kaká foi o melhor com quem você jogou? Ah, cara, o moleque, ele sempre foi diferenciado, sempre. Já ali com seus 7, 8 anos, já se falavam que ele seria um grande jogador futuramente, né? Eu tive, não posso dizer que ele foi o melhor, assim, porque, pô, eu joguei eu tive a possibilidade de jogar com o Raí, né? De jogar com o Toninho Cerezo, Jorginho, Sim, Leonardo, né? Tive, pô, tantos jogadores, Souza, Carlos Miguel, né? Jogadores assim de talento, né? Ele, claro, porque ele teve pô, um destaque, né? Surpreendente, né? Um período pouco, né? De carreira, chegou seleção brasileira, campeão do mundo. Logo depois foi embora, Milan, melhor jogador do mundo. Então ele assim se diferencia, né? Mas eu tive pô, o prazer, né, de jogar Denilson, né, Dodô, França. Então o repertório aí é bem delicado de se tratar. exatamente. Ô, Cipriano, eu lembro muito bem na época, a gente já atuava, né? Como eu falei, era de 79, então a gente muitas vezes se enfrentava, até se enfrentamos e hoje nós estamos aqui conversando hoje. Um cara que eu falei isso para o Oliveira, um cara que eu gostava demais, olhando assim, quando jogava contra ou quando acompanhava. É engraçado que depois nunca mais eu ouvi falar dele.
Era um cara que eu tinha certeza realmente que ia vingar e ia realmente fazer muito sucesso no futebol, que é o Renatinho, né, cara? Railson, aquela turma toda lá. Eu comentei com o Oliveira, Oliveira, nunca mais ouvi falar do Renatinho, cara. Não sei para onde que foi, se depois do São Paulo foi parar em algum lugar. Depois o Oliveira falou que hoje ele é auxiliar, né? Isso. A Renatinho chegou a fazer dupla de ataque com o Romário no Fluminense, cara. Pois é, cara. Renatinho, ele chegou a fazer, né, a carreira dele aí, chegou a jogar em alguns clubes, só não sei se ele chegou a sair fora do Brasil, mas tanto ele, o Alisson, tiveram seus momentos. O Alisson tem passagem na Ponte Preta, Sim. fora do Brasil, no Japão, inclusive jogou, né, no clube que eu joguei lá e, pô, muito bem falado lá fora. Então a gente fica feliz assim que daquele elenco, cara, acho que todos chegaram a jogar, cara. Assim, independente se não jogaram no São Paulo, tiveram suas oportunidades em outros clubes, porque o elenco era muito forte, era muito bom. Nós viemos de um campeonato paulista perfeito. Inclusive, eu estava conversando com o João Marçal, cara, que era o treinador do Juventus na época. Puxa. Aí a gente tava trocando e falou, pô, você me deve uma, você me ganhou uma taça São Paulo, tá? Eu falei, pô, professor, caramba. Né, depois de 20 anos, cara, é uma coisa impressionante. Por isso que a gente fala, essa Santa Bola, ela é maravilhosa, cara. Nos proporciona situações, assim, imaginárias. Flávio, eu tenho mais duas perguntas com relação ao São Paulo. Até uma é inevitável falar, depois a gente parte um pouco para a Itália. Queria que você falasse como foi, né? Depois você teve a oportunidade de jogar contra aquele lance com o Diego no Morumbi. Porque realmente naquela época, se fazer o que ele fez, foi para a época foi muito forte. Eu queria que você falasse um pouco como foi, qual a reação que você teve, por que aquela reação, e até depois você contasse um pouquinho para o pessoal. Até algumas pessoas que já estão perguntando aí. Não, cara, isso aí é inevitável. Eu fiz uma agora segunda-feira também, o pessoal já, pô, Fábio, e aquela situação, como que foi? Aquilo ali, cara, foi o que eu sempre falo. Lógico que eu sempre toco, né, em todas as lives que eu faço, que assim, a gente quer ser lembrado por títulos, né, por glórias, por conquista. A gente não quer ser lembrado, né, por agressão, tanto que a gente preza hoje, né, não violência, então, mas Sim, aquele momento ali foi uma coisa assim que meio espontânea, cara. Que a gente muito bem no jogo, São Paulo mandando. Ali era para a gente ter. Nós fizemos dois no primeiro tempo, mas era para a gente ter feito pô, três, quatro, de tantos gols que nós perdemos. Né? E ainda com um jogador a mais no primeiro tempo. Aí depois tivemos né, a expulsão do Kaká. E o Santos cresceu no jogo, um 2-1, aí veio aqui esse lance, esse episódio que ficou marcado aí, né, cara? É, tanto assim, que ele bateu primeiro, o Rogério pegou, aí teve que voltar, porque o Rogério adiantava um pouco, aí já deu aquela tensão, todo mundo nervoso, né? Todo mundo já meio bravo, que, pô, perdemos um dos nossos melhores jogadores. Um pênalti que tem que voltar. Aí logo na sequência aí vai, faz o gol. E, pô, eu falei, vamos pegar a bola, né, cara, e vamos. Só que, pô, no momento ali eu parado, né, eu falei, pô, mas ele tá indo pro lado errado. Eu acho que a torcida do Santos tá do lado de cá, não do lado de lá. E ele correu lá, eu falei, meu Deus do céu, cara, isso aí acho que não dá, não. Aí foi direto pro símbolo, cara. Quando eu vi que ele teve a reação de ir pro símbolo, eu falei, aí já passou do limite. Aí, aí foi que a reação foi lá tirar satisfação, mas na verdade sim fui para pegar ele, né? sim. Fui para pegar ele. Ali eu esqueci todo o protocolo de não violência, aquela coisa toda, eu fui mesmo para dar uma chegada nele, né?
Mas aí, naquele vucu-vucu, aquela confusão toda, quando eu fui me aproximando, aí já veio as duas torres do Santos, né? André Luiz e Alex, né? Falei, esses dois aqui não tem como passar, não, são muito altos. Aí ficou aquele vucu-vucu, mas para nós foi até bom, cara, porque diminuiu, que o Santos teve uma crescente no jogo que eles começaram a mandar no Sim, jogo. Então sim. aquilo ali deu uma esfriada no time deles, no nosso, né, com aquela empolgação, com aquela situação toda, né, a torcida, pô, parecia que ia entrar em campo e deu um gás a mais no time que conseguimos ainda buscar ali o nosso gol de vitória, que foi um dos jogos assim mais emocionantes do campeonato. E aí, já aproveitando e entrando no assunto de Itália, vocês se enfrentaram depois na Itália. E Sim, aí você chegou a conversar com ele, chegou a tirar satisfação, ele pediu não, desculpa, alguma coisa, como é que foi? nada, cara, nós não tivemos um encontro no túnel mesmo, né? Palermo e Juventus. Nossa, Aí os dois times se alinham ali para entrar. Aí eu fui, cumprimentei o Felipe Melo. Oi, aí, Felipe, beleza? Fui no Amauri, cumprimentei. Aí quando chegou nele, eu falei, meu, se eu não te peguei no Morumbi, posso preparar que hoje eu vou te pegar, pai. Hoje já eu vou, deu aquela intimidade. hoje eu vou te acertar. Hoje não tem como. Hoje aqui não tem juiz brasileiro, ninguém sabe nossa resenha. É misso, agora pode se preparar. E eles pensaram que era brincadeira, né, cara? Ele falou, daí eu peguei, olhei sério e falei, meu, pode se preparar, tô brincando, não, é sério, hoje eu vou te pegar, cara. Ah, começou o jogo, a primeira bola, dividida. Primeira coincidência, primeira bola, eu e ele. Deu duas beliscadas na Ah, tornozes? a primeira bola, já suspendi ele, aí a Mauri já lá do ataque falou, ih, o Neguinho tava falando sério mesmo, cara. Aí a gente já começou a dar risada, eu, a Mauri, o Felipe Melo, o Felipe ainda falava, assim, pessoal, vou jogar de tal lado, você joga de outro que para não dar faísca. E sabe que aqui eu falei, não, pode ficar tranquilo, você fica do lado direito, eu fico do lado esquerdo, e tá tudo na paz. Mas aí o jogo correu, pô, ele continuava vindo para cima, que ele era abusado, cara. Na pipocada, né? Um jogador excepcional. E vinha, continuava vindo para cima, eu falei, pode vir, mas eu vou. Mas graças a Deus as coisas correram bem, ganhamos o jogo, eu fiz um gol, 2-0, saímos, pô, tranquilo lá do estádio. E depois nunca mais vocês se conversaram, nunca mais se Não, cruzaram, porque não, eu acho que nunca. você vai concordar comigo. Vou falar duas questões. Hoje a gente vê muito jogador fazendo média com a torcida, mas ali no seu caso foi nítido que não, foi uma coisa espontânea seu, né? Poxa, todo símbolo, dependente de seu São Paulo, não deve ser respeitado. Aí você vê um cara pular a placa, chacoalhar a camisa e pular em cima do símbolo, realmente foi algo espontâneo seu, que hoje a gente vê muita gente fazendo médio com a torcida, e também falta de maturidade do Diego, que hoje, se fosse hoje, tenho certeza que ele não faria e daria conselho. Ó, eu já fiz isso aqui, fiz errado, não dou conselho para ninguém. Sim, com certeza. Acho que na época eles tinham 16 para 17 anos. É, Eram muito novos, entendeu? Tava aquela ascensão, molecada voando. Então a gente entende, né? Hoje sim, entender a gente não entende porque, né, na cabeça do moleque pode passar tudo, é. né? O moleque da idade deles, mas assim, foi uma coisa assim né, que certamente hoje ele não faria. Legal, ó, a gente vai entrar num assunto de Itália, muita gente falando aí, muita gente te elogiando, né? Tem até alguns aí falando em italiano, depois você pode até traduzir. E aí, eu tenho dois parceiros aqui nas minhas lives. Um é o Cesta Básica Peloge, o telefone está aí embaixo, né? Eu sou daqui de Taubaté, do Vale do Paraíba. E um outro parceiro é a escola de inglês Rockefeller, o telefone está aí embaixo também. E hoje o inglês ele é fundamental na carreira do atleta, na comissão técnica e no todo com todos aqueles que trabalham com futebol. Na época, quando você foi para a Itália, provavelmente você não estava preparado na questão da língua. Hoje é fundamental. Eu tenho até feito o inglês até por sugestão de algumas pessoas, porque hoje é fundamental.
Como que foi se você chegar na Itália, já chegar numa cultura diferente, num futebol completamente diferente e não sabendo falar a língua? Como que você se lidou com isso? E aí queria que você falasse da importância do atleta e de todos que trabalham com futebol se aprofundar em não só no inglês, como outras línguas. Então, cara, assim, como você falou, a gente nunca está preparado, né? Mas, assim, o brasileiro, cara, o brasileiro tem um quê diferente que em qualquer lugar é muito respeitado, muito, muito. Então, assim, eu já cheguei lá, já tinha uma pessoa, né, para me orientar, para estar comigo, para lá e para cá. Então, assim, não tive esse problema, né? Mas a língua é muito parecida com a nossa, então dava para se virar. Mas logo também, assim, que eu conheci o elenco, os próprios jogadores falaram, não precisa gastar dinheiro com intérprete, essas coisas não. Pode deixar que a gente ensina ele aqui, a gente não precisa disso aí, não. Só me ensinaram palavrão na época. Não me Sim, ensinaram nada de. Eu falei, pô, vocês estão de sacanagem, vocês vão me ensinar o italiano, vocês não. Não. Mas aí, cara, com 5 meses, cara, 5 meses, que eu andava pra cima e pra baixo com o dicionário, pra lá e pra cá, e eu fui pegando as coisas, que lá dentro do campo, a linguagem é uma só. exato. Entendeu? Só que fora do campo eu me virava, né? Os meninos mesmo pegavam, não vai precisar. Então não tive esse problema. Então isso me fez também que eu aprendesse a língua, né? Me fez ali eu tanto com 6 meses eu já me virava, já fazia todas as coisas, já falava, já debatia com a rapaziada. E assim, é muito importante, cara. Hoje, assim, né? A atualização do futebol hoje se você não tiver esses quesitos aí em pauta, você fica para trás, né? Mas tem, como que eu falo, cara, brasileiro ele consegue se ajeitar para tudo que você imagina, né? Tanto tipo uma negociação, numa transição de jogador para lá e para cá, num lugar que você acha que não vai se dar bem, acaba. Cara, quando você quer, você conquista as coisas. Então, assim, não adianta botar desculpa, não me adaptei. A bola dentro do campo ela é igual para todo mundo, É, entendeu? Aí quando fala, pô, bateu lá e voltou. Alguma merda você fez. com certeza. Uma coisa você fez que assim, porque para ser jogador, cara, você tem que abdicar de muita coisa, entendeu? Para ser, não ser jogador, ser atleta profissional. É, Porque jogador qualquer um pode ser, mas atleta profissional você tem que abrir mão de certas situações que às vezes você não está acostumado. Então, às vezes você vê jogador batendo fora e voltando. É porque está acostumado com certas situações que fora não tem. Entendeu? A disciplina é diferente. Então, isso aí é um fator assim, muito importante para quem quer ser um atleta profissional, né? E quem quer também trabalhar no meio. Porque você tem que deixar, às vezes tem que deixar a família, você perde gente da tua família que você não vê, entendeu? Pelos seus sonhos, né? Às vezes, egoísmo, não é egoísmo. Você tem um foco, então você tem que ir atrás disso. Então você não pode, né, perder esse foco. Se você acaba perdendo, você vê muitos aí que estão tá batendo, o tempo tá passando e vai ficar para trás, não vai conseguir fazer seu pé de meia, não vai conseguir dar uma condição melhor para sua família, porque a maioria, a primeira coisa, preciso, quero ajudar minha família. Mas será que todos estão preparados para passar esse sacrifício? Porque não é tão simples assim, né? Então, assim, a preparação, né, começa, tanta gente, né, fala para os meninos, estudem, né, procurem fazer alguma coisa que agrega no seu dia a dia. Porque você não sabe o dia de amanhã que pode acontecer. Então, né, mesmo assim, às vezes, pô, mesmo estudando, você não consegue
alguma coisa na área que você estudou, tudo, mas você está preparado, você vai estar preparado. Vai aparecer uma hora ou outra, ela aparece a chance. Exatamente. Inclusive, eu fiz uma live com o Visoli, e o Visoli fala da estrutura e do aparato que o São Paulo dá para todos os atletas, inclusive o estudar o inglês. Mas nem sempre muitos querem, né? Depois lá na frente vai Faz falta, pagar o preço. faz falta. E aproveitando, hoje você fala fluentemente o italiano. Italiano, perfeito. Eu também, Vai. como você também, eu fiz os cursos de inglês, né? Mas, cara, vou falar para você, cara. Nós somos, às vezes, muito preguiçosos, né? É, principalmente, assim, pô, você consegue ter todas as condições, né? O clube te dá, hoje, principalmente hoje está muito mais fácil, né? Muito. Com as internet, as coisas aí, tá muito mais fácil que algum tempinho atrás. Então, assim, às vezes a pessoa não é por preguiça mesmo. É questão, assim, porque tempo, se falar que não tem tempo, o jogador de futebol vai não tem tempo, tá de brincadeira comigo. É, Porque o tempinho, às vezes, né, para diversão sempre acha, mas para né, se aperfeiçoar no seu dia a dia, e você pega e dá sempre aqueles miguezinhos, né? é verdade, pessoal. Hoje eu, como treinador, eu entendo muitas coisas hoje na época de atleta. Então, hoje a gente tem a cabeça diferente, e hoje a gente entende porque muitas vezes o treinador fazia isso, fazia aquilo, pedia isso, reclamava isso. Pô, na nossa época, a gente entrava antes do treino e saía depois do treino. Hoje a Isso. molecada, e até mesmo alguns profissionais, pô, ele não quer fazer um treinamento específico naquilo que ele está falhando, ou muitas vezes ele não quer nem melhorar aquilo que ele tem de melhor. É É, e também o bendito, o bendito também do um pouco celular do hoje, estudo, né, cara? Um pouco do né? estudo, um pouco dos estudiosos também, um pouco afetou, né? A fisiologia, né? Hoje você vê jogador não pode mais bater falta porque, né? Você pode lesionar e então você não vê muita gente treinando. Então, assim, eu não culpo nem muito os atletas. Uma parcial eles têm, mas, né, a fisiologia hoje é É, importantíssima no futebol. Só que você perdeu aquele. Hoje você vê gol de falta no Brasil. não tem Difícil, nada. entendeu? Eu tenho uma ideia comigo, viu, o Fábio? Que com todo esse aparato, todas as junções que tem no futebol hoje, e até bem citado por você, fisiologia, mas quem manda dentro do campo é o treinador. Isso. Então, eu acho que hoje nós, como treinadores, deveremos e devemos cobrar os nossos atletas. Não só o atleta de base, mas como também o profissional. Não, vai lá, pega 10 minutos lá, chama o goleiro e Chamar a vamos lá, eu vou fazer responsabilidade isso por para si, né? você. E eu assumo a responsabilidade. Se acontecer alguma coisa, a responsabilidade é minha, não é sua. E aí, meu, quem tem a ganhar é o treinador e o atleta. Agora, poxa, se toda vez. Lógico que vai ter determinados momentos que o próprio exame ali vai bater. Mas será que toda vez o exame bate? Que dá ali, que está com fadiga? Será? Eu acho que não. E muitas vezes a gente vê que não. Então, esse relato seu bem lembrado e bem colocado, é super importante. E você lembra, na época de Itália, no comecinho, logo ali pegando o macete, a malandragem da língua, você lembra alguma resenha engraçada com relação à língua? Cara, o engraçado foi quando eu cheguei, cara. Assim, para assinar o contrato, chegou eu, meu empresário Gilmar Rinaldi e o Sim. Álvaro. Chegamos na sala e, pô, o diretor na época era um jogador, um ex-jogador, né? O Minotti, muito bem respeitado em Parma, um cara fino. Só que ele, pô, ele tinha quase 1,90 m de altura e jogava na minha posição. E beleza. Aí ele olhou para mim de cima e embaixo. Aí falou alguma coisa pro Gilmar, né? Falou, pô, Gilmar, mas pô, desse tamanho assim, você acha que ele vai jogar aqui? E não sei o quê, né? Falei. Aí beleza, só que eu não entendia nada, né? Nada, porque no meu primeiro dia. Aí fui, aí beleza, saímos da sala, fomos jantar.
Aí eu vou, Gilmar, eu vi que ele falou alguma coisa, né? E deu uma risadinha meio irônica pro meu lado, não sei o quê. Aí o Gilmar pegou e falou, ele falou que acho que você não vai jogar aqui com esse tamanho, não. Eu falei, aquilo ali, beleza. Mas até então não tinha visto o elenco, cara. Né? Que o elenco tava em Barcelona. Beleza, o elenco retorna. Quando eu fui ver o outro volante que jogava, menor que eu, cara. Ah, tá louco. Cara, eu queria pegar esse cara de qualquer jeito. Eu Tá falei, de não, eu quero sacanagem falar com esse comigo. diretor. Eu quero falar com esse diretor que não é possível. Olha o tamanho do outro volante colombiano, cara. O Bolanes, cara, sensacional, cara. O cara que me ajudou muito lá também. Eu falei, pô, ele tá de sacanagem. Olha o tamanho do outro volante, menor que eu. E, pô, tá me achando pequeno, cara. Tanto aí, pô, mas aí passou os anos, né? Passou os anos, começou os campeonatos e tudo, aí ele, pô, depois me viu jogando, aí ele mandou a mensagem, ele falou, Gilmar, ele só é baixo, mas dentro de campo ele vira um gigante. E aí foi que as coisas começaram a andar bem para mim lá na Itália. Show de bola, cara. Você teve a oportunidade de jogar em grandes clubes e com grandes jogadores, né? Principalmente aí na Itália. Você mantém ainda contato com essa turma toda, com o Totti, né? Que é um cara que, poxa, não só como pessoa, né? Poxa, eu sempre olhei de longe. Você teve a oportunidade de jogar e conviver de perto. As pessoas dizem que é um cara fantástico, não só fora de campo, mas dentro de campo. Você ainda mantém esse contato? E para o pessoal aí que não sabe, hoje o Simplício é um grande empresário, é um grande agente de futebol. Você tem essas portas abertas aí na Itália? A gente tem que manter, né, cara? Acho que o bom do futebol é o legado que você deixa, né? O respeito que você se adquire com os seus amigos. Então, isso te dá uma certa bagagem muito importante, né, para as decisões de tomadas que eu tive agora, depois, pós-bola, né, que, de não escolher ser treinador, mas sim, né, ir para o lado de agente, que acho que é um pouquinho menos, né, dá menos dor de cabeça que treinador. Pelo menos você curte um pouco mais a família, né? Então, mas a gente mantém, né? Tem que ter, né, esse contato. Hoje também ele virou, né, um empresário, está aí atuando nesse ramo. Então, esses contatos a gente tem que manter para formar um elo e parcerias, né? Acho que sempre importante, né? Você ter uma pessoa, né, do tamanho do imperador, né? Do mito lá da Itália. Então, a gente precisa manter esses elos para futuramente fazer algumas coisas interessantes. E como que foi conviver e jogar com Totti, Adriano, acho que você pegou o Juan, pegou essa rapaziada boa aí. Como é que foi? Como que é você ter jogado ao longo desses feras aí? Cara, é sensacional, cara. Eu tive a possibilidade, né? Eu lembro na época, né? Que assim que eu tive essa passagem, a convocação para a seleção, então começa a abrir as portas de times grandes, né? A partir do momento que você vestiu amarelinho, o negócio é diferente. É, Aí é outra pegada, pode se preparar e eu não estava nem tanto preparado para o que poderia vir, né? Pô, já estava ali meus 30 anos, né? Então, quando veio essa situação e teve, né, logo os convites, né? E eu optei para Roma justamente pelo fato de, pô, vou estar com o Doni, Cicinho, Júlio Batista, Tadei, Totti, De Rossi, entendeu? Burdiço, pô, tanto Júlio Sérgio, tanto Doni, tantos caras assim que o Adriano, né, chegamos junto. Então, o que me fez escolher ir para lá foi essa panela brazuca aí que, pô, sinto saudade pra caramba, rapaziada, nota 10, cara. verdade. Hoje você como empresário e também como ex-atleta, eu lembro antigamente quando nós assistimos na televisão, até a Bandeirantes passava, o italiano era um dos mais futebol, campeonatos mais fortes do mundo. Essa queda muito grande que teve, você acha que foi o quê? O que aconteceu para o futebol italiano
cair muito e nós temos visto muito o espanhol e o inglês, muito em evidência no momento. O fato, às vezes, um pouco é o mercado, né? Hoje já teve a época, né, dos mercados irem um pouco mais à Itália, igual pô, na nossa época ali, pô, tinha o Kaká, tinha outros jogadores, né, muitos jogadores, Seedorf, época de Milan, com grandes jogadores, então você perdeu um pouco aquele glamour, né, de jogadores renomados, né? Então, hoje, assim, tem jogadores fera jogando no campeonato italiano, mas hoje, né, a preferência é você olhar o espanhol, que a molecada nossa brasileira está indo para lá, você vê uma Inglaterra, né, com mais brasileiros também em atividade, então talvez esse mercado possa ser o motivo, né? Mas o campeonato, assim, continua sempre pegado, a Juventus continua sempre soberana, ali 10 anos seguidos ali sempre levando. Então a disputa maior está ficando mais o segundo, terceiro, quarto lugar. Né? É. Então talvez esse possa ser o motivo também de ter o campeonato um pouco já sabendo o que vai acontecer. Porque a Juventus consegue ter o maior poder aquisitivo, consegue contratar, né, os jogadores melhores e os outros clubes vão, né, tá lutando ali sempre pelo segundo e terceiro lugar. Acho que o motivo deve ser que eu penso hoje é mais é, esse mercado da bola que está vindo, né, também buscar, né, os nossos jogadores brasileiros, que você vê o Pedro, né, bateu ali na Fiorentina, acabou não ficando. O Gabigol bateu na Inter, não ficou. Então a gente torce, né? Então, hoje nós temos ali o Paquetá, então a gente torce para que ele se firma lá, entendeu? Temos Porque aí o mercado continua aberto, né? Se muitos Sim, jogadores brasileiros bater e voltar, vai ficar com muito receio, né? entendeu? Porque você vê, talvez na Espanha, os meninos estão tendo mais facilidade, às vezes nós estamos acompanhando um pouco mais, né? Que você vê um pouco, deu uma caidinha ali o Vinícius Júnior, o Rodrigo, né, tá um pouco mais, tá um pouquinho melhor, mas assim, pelo fato de estar vindo, porque eles estão vindo buscar, né, meninos mais novos que estão aí se aparecendo, estão se destacando aqui nos clubes. Penso que o próximo, né, a pegar esse bonde aí é o Cebolinha, né, que e não tem como, às vezes, aqui segurar, né? Às vezes não fala, pô, tem que segurar o atleta, mas como é que vai segurar? Os times tudo meio quebrado, né? Todo mundo dele com dívida, tem que soltar a molecada, tem que vender para dar uma ajeitada nos cofres aí. O Fábio, falando agora mais mesmo sobre a sua carreira como empresário, como que foi esse processo de transição, de você virar essa chave, né? Eu também tive essa chavinha de virar de jogador, de atleta para treinador, você de atleta para empresário. Como que foi esse processo, a transição, e como você se preparou? Porque, por exemplo, eu comecei de baixo, passei por várias categorias até chegar ao profissional, fiz a licença, fiz observações de estágio com o Roger Machado, Fábio Carilli, Ito Roque, né? Fiz a licença junto com o Oliveira. Você fez algum processo desse, como se fosse um estágio com alguém? Talvez até com o Gilmar Rinaldi, que foi seu empresário. Como que foi esse processo? Talvez, acho que o fato de eu trabalhar 15 anos com o meu empresário, talvez isso ajudou, né? Então, assim, não fiz acadêmica, essas coisas. Hoje a gente está, essa quarentena está ajudando bastante, então, né, você vai se aprimorando cada vez mais ali nos estudos, nos cursos que estão tendo, mas a princípio foi de espontâneo, cara. Tava ali no Batatais com Oliveira, né, fui lá ajudar ele, e já não tinha mais ânimo para jogar e tudo, e nisso começamos a observar um pouco, né, os meninos que tinham, né, no elenco, a maioria, né, que chegam nessas divisões, às vezes chega sem empresário, sem Sim. ninguém, e ali começou, né, até o irmão do Júlio Santos, né,
o zagueiro estava com a gente, aí ele pegou, pô, Fábio, por que você não começa a empresariar? Os meninos tudo novo aí e tal. Eu falei, cara, vamos ver, né? Vamos ver o que vai acontecer. E o negócio aconteceu assim, de uma hora para outra, cara. Fizemos um bom campeonato, né, em 2016, quase subimos, né, para a primeira divisão. Sim. E ali eu vi que tinha muitos meninos, cara, precisando de uma ajuda, precisando, né, de um conselho, de um empurrãozinho a mais. Aí foi que eu comecei, peguei ali um atleta, o David, né, que hoje está jogando no Paysandu. Foi o primeiro, né, atleta ali que tive contato e começamos, né, a trabalhar, fizemos um bom trabalho, mas, né, acabamos, né, não dando sequência, né, Sim. que motivos aí, né, que você conhece muito bem o mundo da bola. Então a gente só torce, né? A gente torce muito. Era um menino que nós pegamos lá, que, né, um futuro tremendo, e a gente torce hoje, né, jogando aí no Paysandu, que tenha sucesso. E aí começou essa trajetória, aí tive alguns convites, né, de muita rapaziada boa que já está no meio, Sim. mas eu preferi seguir o meu caminho, né, cara? Né, a gente vê muita trapaçada, muitos trapaceiros, né, nesse meio, muita trapaceada. Então, eu falei, vou no sapatinho. Aí foi que eu me aliei com o irmão do Doni, né, o João, que hoje vive na Roma. E hoje nós temos aí a nossa empresa, Sport Max, eu, o João e o Esporte Rodolfo. Max. Isso, eu, o João e o Rodolfo. E as coisas estão indo, cara. Estamos devagarinho, né? Já tivemos alguns garotos já com pouco tempo aí, né, de existência. Tivemos alguns meninos já com convocações e seleções, tanto principal como base. Então a gente vai, né, nessa caminhada, no sapatinho, se aprimorando, procurando, né, fazer a coisa correta, tentando ser o mais justo possível, né, porque a gente sabe que não é fácil, né, nesse mundo. Então a gente, né, procura orientar a garotada aí da melhor forma. Legal. E aí vocês têm o escritório lá em Roma, e aí o João fica lá e você fica mais no Brasil. Isso, a gente fica aí o Rodolfo aqui, né, trabalhando, observando. Eu sou mais um psicólogo do que um empresário, né? Eu sou mais daquela parte de conversar com a molecada, passar um pouco, né, da experiência que a gente teve no futebol, né? E os meninos ficam mais na parte burocrática, né? Que aí é onde eles entendem mais, eles gostam mais dessa parte. E eu fico, né, na resenha, converso com os pais, né? Legal. Tento, porque a gente sabe, não é assim, todo mundo quer ser jogador, né? Que eu É. falo, todo mundo pode ser jogador, mas atleta profissional são poucos, né? Então nós estamos aqui mais nessa área aqui para explicar, né? Passar tranquilidade, porque a trajetória não é tão simples. É. O Fábio, e um dos dois é advogado ou não? Não, não. Não, aí Ah, entendi. a gente, né, dependendo da onde, né, Sim. estamos, né, pô, vai na Itália, então a gente já tem nosso advogado lá. Aqui no Brasil nós já temos, né, um cara responsável para estar guiando tudo certinho para não ter erros, né. Acho que tudo preto no branco é sempre importante. Eu tenho falado isso porque eu tenho visto muitas pessoas na área da advocacia entrando na área do futebol nessa questão. E como você falou, realmente, hoje está muito prostituído, né? Muita gente atravessando, muita Bastante. gente, muita gente agindo de má fé, e você acha que com isso, eu até conversando com alguns amigos que a gente sempre tem, vira e mexe eu recebo pedido, preciso de um atleta tal, com essa característica, o pacote é isso, sim, assado. Ô, Fábio, só para a gente continuar essa resenha, não vou tomar muito tempo, não, porque tanto eu como você quer ver o jogo do Flamengo. Tem Opa, 20 segundos. 20 segundos a beleza. gente volta só para a gente fazer mais um pouquinho e encerrar. Tá Fechado. bom? Tá Já te ótimo. chamo de volta aí, 10 segundos. Valeu.